No Desastre Lidere é um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Como é que se prepara um líder para uma crise que talvez nunca aconteça, mas que se acontecer, as consequências são catastróficas? A gente está falando de emergências nucleares. E a nossa análise hoje é um mergulho num documento da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele detalha exatamente isso: como garantir que os líderes certos, com as competências certas, estejam prontos pro impensável. Mas olha, não vamos falar do plano de emergência inteiro, com todos aqueles detalhes técnicos. O foco é algo mais sutil e, eu diria, mais crucial. É a psicologia e a preparação da pessoa que vai estar no comando. Exato. O material que a gente tem em mãos é um guia técnico da AIEA, né? A agência é um documento bem denso sobre liderança e desempenho humano em emergências nucleares. E a gente vai focar numa seção muito específica, a 3.2. Ela trata de garantir as competências de liderança necessárias. É bem aqui que está o cerne da questão, sabe? Não adianta só ter um plano. É preciso ter a pessoa certa para executar esse plano quando tudo ao redor está literalmente desmoronando. A minha primeira intuição, e acho que a de muita gente, seria escolhe o gerente da usina. A pessoa com mais tempo de casa, mais conhecimento. O mais sênior, né? Exato. Mas o documento, ele parece questionar essa lógica logo de cara. Ele sugere que o melhor gestor do dia a dia, aquele que é ótimo com rotina, com otimização, pode não ser, e frequentemente não é, o melhor líder para o caos. E essa é a primeira grande quebra de paradigma que o documento traz. Ele faz uma distinção muito clara entre gestão e liderança de crise. Gestão otimiza o que é previsível. Liderança de crise navega no imprevisível. E a fonte é bem direta nisso. Diz que certas aptidões para esse tipo de liderança são muito difíceis de treinar. E o principal exemplo que eles dão é a tolerância ao estresse. E como isso funciona na prática? Quer dizer, todo mundo fica estressado, né? Qual é o risco real de ter alguém com uma tolerância, digamos, padrão ao estresse no comando de uma situação dessas? O risco é o que os psicólogos chamam de falha cognitiva. Sob uma pressão extrema, o cérebro humano pode entrar no que se chama de visão de túnel. A pessoa simplesmente para de processar informações periféricas, ela fica presa numa única solução, mesmo que os dados mostrem que ela está errada. Ela pode ficar rígida, incapaz de improvisar. E num cenário nuclear, uma falha cognitiva do líder, uma decisão errada. Isso pode ter consequências em cascata, que afetam a segurança, a população, o meio ambiente por décadas. O documento argumenta que, mesmo com todo o conhecimento técnico do mundo, se a pessoa trava sob pressão, esse conhecimento todo vira inútil. Entendi. Então a seleção é o primeiro filtro. E um filtro crítico. Mas como é que se mede uma coisa tão etérea como tolerância ao estresse ou pensamento estratégico sob pressão? Não dá pra só perguntar numa entrevista: e aí, você é bom sob pressão, né? Claro que não. A sugestão do guia é bem interessante. É olhar para outras indústrias de altíssimo risco. Aviação comercial, forças de elite militares. Eles usam testes psicométricos há muito tempo. E não são testes de personalidade, tipo aqueles de revista, sabe? São avaliações rigorosas, desenhadas para medir resiliência, capacidade de decidir com dados incompletos, autoconfiança e, claro, resistência ao estresse.
mas eu confesso que fico um pouco cética. Um teste de múltipla escolha consegue mesmo prever como alguém vai reagir quando os alarmes de verdade estiverem soando e vidas estiverem em jogo? Parece uma solução muito asséptica para um problema tão visceral. E essa é uma crítica super válida. O próprio guia admite isso. Ele faz uma ressalva importante. Os testes são uma ferramenta de triagem, não uma bola de cristal. Eles ajudam a identificar candidatos com, digamos, maior aptidão natural, mas a complexidade de uma crise real, com a fumaça, os gritos, a falha de comunicação, a pressão da mídia, isso é impossível de replicar totalmente. Então, os testes aumentam a probabilidade de escolher a pessoa certa, mas não garantem. Entende? É uma peça do quebra-cabeça, não a solução completa. Falando em quebra-cabeças complexos, o documento menciona uma coisa que me pareceu incrivelmente contraintuitiva: a possibilidade de um subordinado assumir o comando e dar ordens para o chefe do dia a dia dele. A minha primeira reação foi: nossa, isso é receita por desastre. Egos, quebra de hierarquia. Como que isso poderia funcionar sem que a equipe inteira trave por confusão ou ressentimento? Se a gente conectar isso com um quadro geral, a gente vê que a organização de resposta a emergências opera com o que o guia chama de hierarquia funcional. Ela ignora a hierarquia corporativa do dia a dia. O líder da emergência não é necessariamente o diretor da usina, sabe? É a pessoa que, através daqueles testes e dos treinamentos, demonstrou ter as competências para a função. Poderia ser um engenheiro de turno sênior, por exemplo. Tá, mas na prática, como se supera essa barreira psicológica de um diretor de usina acostumado a dar ordens ter que, de repente, receber uma instrução de alguém que na segunda-feira anterior estava apresentando um relatório para ele? A única forma, e o guia é bem enfático nisso, é com clareza e treinamento exaustivo. Antes da crise, todo mundo precisa saber, sem nenhuma sombra de dúvida, quem comanda o quê. Os papéis de emergência têm que ser tão claros, tão treinados, que viram um reflexo. A autoridade não vem do cargo na empresa, vem da função na emergência. E durante os exercícios, as simulações, essa inversão de papéis é praticada, repetidamente, até o estranhamento sumir e a equipe entender que na crise a hierarquia é outra, e o que importa é a competência para aquela tarefa. É um esforço gigantesco de cultura organizacional. Certo. Então temos a pessoa certa, que passou nos testes, a hierarquia funcional está clara, mas isso é só a teoria. Como se prepara essa pessoa para uma realidade que, com sorte, ela nunca vai viver? Me parece um pouco como treinar um astronauta para um planeta que a gente nunca viu. Essa analogia é perfeita. É perfeita. E é por isso que o documento faz um alerta muito sério sobre o perigo da superpreparação. É a ideia de que fazer os mesmos exercícios com os mesmos roteiros previsíveis ano após ano é na verdade, prejudicial. Isso cria uma falsa sensação de confiança, uma memória muscular para um cenário que já é conhecido. O problema é que a crise real, ela nunca segue o roteiro. E quando isso acontece, a confiança do líder e da equipe evapora, na hora. Isso me lembra muito o famoso caso de 3 Mile Island, que o documento até cita. Pelo que eu me lembro, ali não foi uma falha de equipamento, né? Foi uma falha de interpretação humana. Exatamente. Foi um exemplo trágico de como esse treinamento roteirizado pode falhar. Os operadores desligaram um sistema de resfriamento de emergência que deveria estar ligado. Por quê? Porque um indicador luminoso no painel ele estava fisicamente obstruído. Isso levou eles a acreditarem que tinha água demais no reator, quando, na verdade, o núcleo estava derretendo por falta de água. Eles seguiram o procedimento para excesso de água, porque era o que os instrumentos que eles interpretaram errado diziam. É aterrorizante. Eles não falharam por falta de conhecimento, mas porque o treinamento não preparou eles para duvidar dos próprios instrumentos, para pensar o impensável. Precisamente. A grande lição de 3 Mile Island que o guia incorpora é essa. O treinamento de elite não é sobre memorizar procedimentos. É sobre ensinar a questionar as premissas. É treinar os líderes a perguntar:
E se o sensor estiver errado? E se a nossa interpretação estiver errada? Qual a outra possibilidade, por mais absurda que pareça? É um treinamento para o ceticismo metodológico em tempo real. E como se treina isso? Parece algo tão abstrato. Com realismo, variedade e surpresa. O guia dá exemplos bem concretos e até meio brutais. Em vez de só simular um problema no computador, o exercício pode envolver um blackout de verdade na sala de controle. Ou então, fazer os líderes andarem pela usina com máscaras que bloqueiam a visão para simular fumaça densa, escuridão. Eles introduzem elementos de caos que não estão no roteiro. Como aquele exemplo que eles dão de simular um ataque cardíaco no meio do exercício? Exato, imagina só o cenário. A equipe está no auge de uma simulação de crise e, de repente, o ator que interpreta o líder de emergência cai, simulando um infarto. É brutal, mas o objetivo é testar o que acontece a seguir. Quem assume? Em quanto tempo? A equipe entra em pânico ou a cadeia de comando alternativa funciona? O objetivo não é prever o ataque cardíaco, mas construir resiliência psicológica, capacidade de adaptação. É treinar a equipe para a pergunta: ok, o plano A acabou. Qual o plano B em 30 segundos? E além dessas simulações internas, o documento também sugere buscar experiência fora, né? Em ambientes de crise mais frequentes. Sim, e essa é uma ideia muito inteligente. Como emergências nucleares são felizmente raríssimas, é difícil ganhar experiência real. A sugestão é colocar os líderes em formação para acompanhar, como observadores, equipes que lidam com crises todo dia. Corpos de bombeiros, serviços de ambulância, centros de controle de tráfego aéreo. A ideia é que eles vivem sim o estresse real, que observem como outros líderes tomam decisões sob pressão. É uma forma de construir um repertório de experiências de estresse que vai além do ambiente simulado. Analisando tudo isso, fica muito claro que a preparação para uma crise extrema não é um evento anual, não é um manual na prateleira ou um fim de semana de simulação. Parece que a verdadeira preparação, ela está enraizada na cultura, nas práticas do dia a dia. Mas como isso funciona? Não dá para viver em estado de emergência constante, né? Pôr a mentalidade de emergência na rotina. O documento argumenta que, sob estresse extremo, as pessoas não se elevam à ocasião. Elas regridem aos seus hábitos mais treinados. Portanto, o objetivo é fazer com que as melhores práticas de emergência se tornem hábitos diários. E que tipo de práticas seriam essas, por exemplo? Uma das mais importantes é usar os protocolos de emergência para eventos menores, não críticos. Digamos que um alarme de baixo nível soe, ou haja uma leitura estranha num sensor. Em vez de um engenheiro ir lá, resolver e preencher um formulário, a liderança pode usar esse momento para praticar o protocolo de decisão em pequena escala. Quem comunica o que para quem, como a gente avalia o risco. Fazer isso transforma o manual de emergência, que geralmente fica pegando poeira, numa ferramenta viva e cria essa memória muscular na equipe. Outro ponto que o documento enfatiza muito é a criação de uma cultura sem culpa. Intuitivamente, eu entendo a ideia. Mas, numa indústria onde um erro pode ser catastrófico, a noção de sem culpa parece bater de frente com a necessidade de responsabilidade, de accountability, né? Como o guia concilia essas duas forças que parecem opostas? Essa é a pergunta fundamental. E a distinção que o documento faz é crucial. Uma cultura sem culpa não significa uma cultura sem responsabilidade. Significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras. Seguras para relatar erros, anomalias, preocupações, sem medo de punição imediata. A lógica é muito poderosa. Se um técnico tem medo de admitir um pequeno erro num dia normal, ele certamente não vai reportar uma leitura estranha durante uma crise. Ele vai esconder. A cultura sem culpa foca em aprender com o erro, não em punir a pessoa. A responsabilidade entra na análise do sistema. Por que o erro aconteceu? Foi falha no treino, no procedimento? A responsabilidade sai do indivíduo
e vai para o sistema, incentivando a transparência, que é vital numa emergência. E a última peça desse quebra-cabeça cultural parece ser o pensamento estratégico no dia a dia. Sim, é sobre treinar os líderes nas tarefas rotineiras a não só resolver o problema imediato, mas a sempre perguntar: e depois? Ok, consertamos essa válvula, mas o que pode ter causado a falha? Que outro sistema pode ser afetado? Qual é o pior cenário que pode se desenrolar a partir disso aqui? É incentivar o pensamento em cenários, em antecipar como um evento pode evoluir. É uma disciplina mental que transforma a gestão reativa em liderança proativa. Se a gente tivesse que extrair os princípios essenciais de tudo isso, não só para um líder de usina nuclear, mas para qualquer líder num ambiente de alto risco, quais seriam as lições mais importantes? Acho que a gente pode resumir em 3 grandes ideias. A primeira, sem dúvida, é: selecione para além do currículo. Competência técnica é o ponto de partida, tá? Não é a linha de chegada. Para funções de crise, é preciso procurar ativamente por características como resiliência, humildade para ouvir e a capacidade de pensar com clareza no meio do caos. A pessoa que brilha na rotina pode não ser a que você quer no comando quando tudo está pegando fogo. Certo. A segunda lição parece ser uma redefinição completa do que a gente entende por treinamento. Exatamente. A segunda dica seria: treine para surpresa, não para o roteiro. O objetivo do treinamento de crise não é criar especialistas em seguir um manual, é criar resolvedores de problemas adaptáveis. Exercícios realistas, variados, com elementos inesperados, são infinitamente mais valiosos. A meta é fortalecer a capacidade de improvisar de forma inteligente quando o manual se torna irrelevante. E a terceira lição amarra tudo isso, né? Levando a preparação para fora da sala de simulação e para o dia a dia. Sim, e talvez seja a mais poderosa de todas. A terceira dica é: a cultura do dia a dia define a resposta à crise. A preparação para a emergência acontece nos dias de calmaria. Uma cultura onde perguntas difíceis são bem-vindas, onde erros são vistos como chance de aprender, onde a comunicação é radicalmente transparente. Essa é a defesa mais robusta contra o inesperado. A sua resposta à crise vai ser um reflexo direto da sua cultura diária. É uma conclusão muito forte. Preparar líderes para o impensável é menos sobre memorizar procedimentos e mais sobre forjar um tipo específico de caráter e de cultura. É construir resiliência psicológica, o hábito do questionamento e a prática diária de pensar criticamente sobre pressão. Não é um programa de treinamento, é uma identidade organizacional. E isso levanta uma questão final importante. O documento foca muito, e com razão, em como preparar o líder. Mas, e a equipe? Como se prepara uma equipe para seguir um líder que, por definição, está sendo treinado para pensar o impensável? Um líder que, no calor do momento, pode precisar tomar uma decisão que vai contra o procedimento para salvar a situação. A preparação não é só do líder. É de todo o ecossistema de resposta ao redor dele, que precisa ter a confiança e a disciplina para seguir esse líder por um caminho não mapeado, confiando que a decisão dele, por mais estranha que pareça, é a correta. Esse talvez seja o próximo nível de complexidade. Este foi o No Desastre Lidere. É um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O No Desastre Lidere está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.